Olá, sejam bem-vindos ao nosso Papo Marcado, uma série especial, né? Nós estamos iniciando hoje a série Veredito. Essa série vai ser uma série que vai ser especial em comemoração ao mês dos advogados. E eu estou aqui com 3 advogadas maravilhosas. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Não sei que hora você vai assistir. Bem-vindas, meninas. Boa tarde, obrigada. Obrigada. Prazer estar com vocês. E essa série, gente, ela é bem diferente. A gente está no ambiente delas, né? Nós estamos no escritório delas, nessa sala que acontece as audiências, não é isso? Então, foi uma experiência legal onde a gente realmente veio para o universo dessas 3 advogadas. Vou começar apresentando elas, né? Doutora Ana Paula Demoné, né, que já é quase uma parceira nossa. E boa tarde, Raquel. Nós que agradecemos a sua presença aqui no escritório. É uma honra para a gente poder recebê-la aqui. Estamos muito felizes em poder comemorar o nosso dia, né? O nosso mês aí do advogado com vocês aqui na nossa sala de audiências, onde tudo acontece. Muito bom estar aqui. Doutora Daniele. Ei, Raquel, prazer. Muito obrigada pelo convite. Eu faço as palavras da Paula. É uma honra, um prazer. Eu me sinto lisonjeada de participar desse convite. Que legal. E doutora Natália. Ei, Raquel, boa tarde, mais uma vez com a revista, né? Muito feliz em poder participar dessa série especial em comemoração ao mês dos advogados. Pois é, muito bom estar com vocês. E quando a gente fala de advogados, a gente tem muita coisa, né, assim, envolvida dentro desse tema. E a gente vai conversar um pouquinho, tentar passar, né, desde a escolha por esta área, né, até como ser uma mulher nesta área. Porque também a gente não tem como não falar disso com 3 mulheres, né? Então, eu vou começar querendo ouvir de vocês como é que foi a história de vocês com a advocacia. Como que vocês chegaram na escolha de, não, eu quero ser uma advogada? Quem fala? Posso começar? Pode começar, Dani. Pode. Eu tive uma inspiração muito grande, que foi meu pai. Meu pai, ele era advogado, Natal Pombini. E ele faleceu, eu tinha 8 anos de idade. E as lembranças vieram, a saudade veio também. E eu sempre queria ouvir histórias sobre meu pai. Com 8 anos de idade, né? Eu queria conhecê-lo um pouco mais, aquilo que eu não conheci quando eu era criança. E as pessoas contavam muito bem dele, histórias muito, muito boas mesmo, de uma pessoa honesta, de um profissional muito correto, que pensava nas pessoas, que ajudava muitas pessoas. E eu falava assim, eu quero ser como meu pai. Eu lembro que uma vez a professora na escola pediu pra gente fazer uma cartinha sobre o nosso futuro. O que você quer ser quando crescer? E há pouco tempo atrás eu estava lendo essa cartinha. E nessa cartinha eu coloquei, eu quero ser advogada como meu pai. Então foi assim que eu escolhi, um sonho, uma realização ser advogada por conta do meu pai. Missão, né, Daniele? Já estava... Sim, isso mesmo. Uma super inspiração. E vocês, meninos? Então, eu fui um pouquinho diferente da Daniele, né? Eu não tive uma inspiração assim como ela. Eu sempre tive o desejo, eu sempre tive a vontade de fazer direito. Só que quando eu era criança, eu falava que eu queria ser professora, que eu queria dar aula, que eu queria trabalhar com crianças, mas que um dia eu ia fazer o direito. E foi assim que eu fiz. Eu fiz o direito, fui fazer direito depois que eu tive os meus filhos, né? A Laura e o Leonardo. E aí depois que eu comecei a fazer, depois que eu voltei para a faculdade para realizar esse sonho. E aí não parei mais, não larguei mais, né? Eu também não tive assim uma inspiração, algo específico que tenha me levado a fazer o direito, né? Mas eu sempre fui tida como uma criança brava. Essa menina é brava. Essa menina vai ser advogada ou promotora, porque ela é muito brava. E quando chegou o momento, né, de decidir escolher uma carreira, eu acho que é um momento ali que a gente é muito jovem, não tem uma experiência, não tem ainda uma base para dizer assim, nossa, vou escolher tal profissão pro resto da vida, né? Então eu quis optar por uma profissão que me desse múltiplas opções, né? Então eu olhei para o direito com esse olhar. Se eu quiser fazer uma carreira no concurso público, existem N opções aí, muitas opções em variadas áreas, e o concurso sempre exige conhecimento técnico do direito. Então eu nunca fui com esse olhar assim, eu quero ser advogada, né? Mas a gente vai vivendo, né? As coisas vão acontecendo e
às vezes a vida vai caminhando de uma forma que te surpreende. E comigo eu posso dizer que a advocacia, ela foi um pouco assim, né? Ela chegou de uma forma um pouco... não era a minha primeira escolha, mas ela chegou na minha vida e hoje eu sou muito feliz. Vocês são felizes? Eu ia perguntar isso. Sim, somos muito felizes. Vocês entendem assim, não, essa é o meu propósito de vida, né? Uhum, sim. Eu, então, na área que eu escolhi, que é o direito da saúde, que é o direito médico, é um propósito de vida. É um desafio, é um propósito de vida. Há um pouco tempo atrás não era uma área do direito. Não existia essa área no direito. Então, assim, aí eu quis. Foi um desafio, assim, no início. Eu quero. Ah, mas direito da saúde? As pessoas às vezes perguntavam, mas existe essa área? Eu falei, existe. Novo, né? Era um tema É relativamente novo, né? E eu quis e estudei, fui, busquei. Hoje estou aqui especialista e muito feliz, muito realizada. Porque além do direito, você tem que se especializar. Você tem a área que você vai atuar, né? Pra vocês, como é que foi a escolha? Não, eu quero vou atuar nessa área. Foi natural ou o tempo foi levando vocês, né? Os caminhos aí. Olha, pra mim, foi os caminhos. Os caminhos foram me levando para essa área. A demanda também aqui do escritório. Nós atendemos muitas empresas, então essas empresas precisam de uma assessoria jurídica em relação ao direito do consumidor, que hoje é minha área. Então, foi essa necessidade, justamente por causa dessa questão das empresas. Mas eu atuei muito também com o direito de família. Eu acredito que o direito de família, ele pede um perfil mais conciliador, um advogado mais paciente, mais calmo, não um advogado tão combativo. Eu acredito que eu também tenho esse perfil de ser mais pacífico, né? Acredito que a advocacia em geral mudou. Sim. Tanto que o Código de Processo Civil de 2015, ele traz mais esse perfil do advogado, um advogado não combativo, mas um advogado conciliador, que trabalha com a cooperação das partes. Isso é essencial, isso é muito importante. Legal, esse perfil de advogado mudou muito também, né? A gente tinha aquela figura, né? Hoje em dia a gente tem uma coisa muito mais próxima, vamos colocar assim. Antes era muito mais imposto, né? A sensação que eu tenho é essa. Antes era uma coisa mais imposta. Olha, ou é assim ou é assim. Hoje não. Busca-se chegar num consenso entre as partes, né? E como ela falou, o Código de Processo Civil, ele traz muito essa figura, né? Tanto que hoje a gente tem as audiências de conciliação antes de chegar num processo, você tem as audiências de conciliação para tentar resolver aquele processo ali antes. Não é fácil, né? Quem já fez audiência lá sabe que não é fácil, as pessoas têm muitos problemas, às vezes querem resolver outras questões que não são nem do jurídico, né? Não são questões de direito, mas é isso, a gente tem que buscar cada vez mais esse diálogo, né, para que as pessoas ali consigam resolver os seus próprios conflitos. E dar autonomia também para as partes, né, para elas resolverem a sua vida, não um terceiro decidir por elas. Exatamente. Nossa, isso é tudo, né? Se a gente conseguisse resolver sem precisar ir tão longe muitas vezes, né? É porque, na verdade, quando você olha para um processo, o processo ele é isso. Eu tenho um problema com você. A gente não chega num denominador comum, então eu estou entregando para um terceiro, que é o Estado juiz, para que ele decida. E aí ele vai resolver de acordo com a técnica e do que tiver de provas dentro do processo. Não pode ser um resultado que não seja satisfatório nem para ela nem para mim. Se eu dou oportunidade para que as partes elas dialoguem, conversem, elas cheguem nesse consenso, é muito melhor para todo mundo, né? E melhor até para o Estado juiz também. Não vai ter que intervir, né? Pra você, pode falar. E a gente tem muito esse perfil aqui conservador no escritório da gente tentar conversar muito antes com as partes. Quando a gente pode, na medida do possível, a gente tenta trazer a outra parte. Às vezes a gente tenta trazer o outro advogado, o outro colega, para a gente poder conversar. Vamos tentar resolver essa situação sem ter que levar para o judiciário. Porque é mais barato, é muito menos custo, mais rápido. é mais rápido. E você fazer as partes conversarem é muito importante. Então, a gente se preocupa muito nessa questão também de não é tudo que chega aqui que a gente acha que tem que judicializar. A gente tem coisas que a gente consegue. E olha, Raquel, a gente consegue resolver muita coisa extrajudicial. Muita coisa, né? E doutora Ana Paula, quantas vezes nós ligamos para outra parte e a gente falava só com a pessoa assim, a gente quer te ouvir. Conta pra gente, qual é a sua queixa? Qual é o seu problema? E a gente deixava a outra pessoa falar, e ali a gente tentava chegar nesse denominador comum, para chegar num acordo para não judicializar.
Muitas Às vezes a pessoa demandas só quer ser preventivas. ouvida, né? Muito. As pessoas estão muito carentes de ouvir, de serem ouvidas. Muito mesmo. Por isso que eu falei que a audiência lá, essas audiências preliminares, elas não são audiências fáceis de serem feitas. Porque você chega lá, você senta numa mesa redonda e aí a pessoa começa a desabafar. É o que a pessoa faz, ela começa a falar, ela começa a expor problemas que às vezes não tem nenhuma relação com o que está acontecendo ali. E é isso, a pessoa quer ser ouvida e muitas vezes a pessoa faz ali aquele desabafo e depois, não, tudo bem, vamos fazer um acordo aqui, pronto, resolveu. Vocês são meio que um psicólogo também, né? Muitas vezes a gente faz esse papel de psicólogo mesmo, muitas vezes. Às vezes o cliente liga pra gente depois, né, posteriormente, só pra conversar. Fala, doutora, mas e aconteceu isso de novo, e aí? Aí a pessoa fala, muda tudo, né? Você consegue uma decisão diferente muitas vezes do que seria pelo diálogo. O que é mais difícil pra vocês? Lidar com a justiça ou lidar com esse relacionamento com o cliente, né? E também com a expectativa dele, né? Boa pergunta. Que a expectativa é um desafio, né? Eu acho que você tem que fazer um alinhamento de expectativas. Sempre que o cliente chega aqui, a gente fala, olha, nós vamos fazer o nosso melhor, fazer tudo o que é possível e a gente faz mesmo. Se precisar de despachar com o juiz, a gente vai. Se precisar de tomar medidas extra-processuais, a gente vai tomar, mas precisa de deixar isso muito bem alinhado para que o cliente entenda que, às vezes, por mais que você faça tudo que é possível, não vai chegar no resultado que ele acha que poderia chegar. E é algo que a gente sempre deixa isso muito claro, porque não depende da gente. Não é algo que depende de mim. Muitas vezes é um terceiro, que é o juiz, que vai estar analisando o caso e que ele vai entender diferente e tá tudo bem. Ele vai motivar, vai justificar ali as razões dele. Mas o cliente, ele tem que estar ciente. Olha, a gente não promete resultado. A gente não tem como prometer resultado. E lidar com isso não é fácil, né? E nessa questão é mais difícil a gente lidar com a ansiedade, com a expectativa, com às vezes o cliente está com muita pressa de resolver aquela questão com o cliente do que com a justiça. Porque às vezes o cliente ele quer uma resposta rápida e a gente não tem resposta rápida para dar para ele. Na justiça não tem resposta rápida, não né, tem, gente? não tem resposta rápida, é tudo bem mais demorado. Então lidar com a expectativa do cliente às vezes é mais difícil. É muito complicado, assim, o judiciário é muito lotado, eles não têm infraestrutura, eles não têm pessoal, né? Acho que vai para mais de 10 anos aí que a gente não tem um concurso, por exemplo, de servidores da Justiça Estadual, por exemplo, aqui do Espírito Santo. Então, realmente enxugar gelo. Essa é a expressão que a gente usa. Os servidores, eles ficam ali enxugando o gelo o tempo todo, que é muita demanda, é muita coisa. O sistema parece que foi montado para ser moroso, para ser demorado. E a gente não tem o que fazer. A gente fala, olha, a gente tem que esperar, mas tá esperando há tanto tempo. Mas não tem o que fazer, tem que esperar. Foge ao alcance de vocês, né? Sim, foge. Uma etapa que vocês entregam ali que todo mundo tem que esperar, né? Tem que esperar. Na verdade. São os prazos, né? Os prazos processuais, a gente não tem muito o que fazer para poder adiantar, né? E aqui no escritório a gente faz muito o que? Informar o cliente. Todos os processos, olha, seu processo está assim, está com o juiz nesse momento, ele vai julgar desse jeito, a gente está esperando o resultado. Então, eu acredito que a gente não tem tantos clientes ansiosos justamente por isso. Por conta do feedback, por conta da comunicação. A gente pega na mão dele, a gente vai mostrando todo o caminho que nós fizemos, como foi trilhado. E se vem uma sentença desfavorável também, tem a possibilidade do recurso, não é a palavra final. Então, tem toda essa questão. A gente analisa a viabilidade, a gente fala, olha, é viável, a gente vai traçar esse caminho, essa estratégia, e a gente acredita nesse resultado. Mas como a doutora Natália falou, a gente não trabalha com resultado, a gente só mostra aquilo que a gente acredita, e se for diferente daquilo que a gente acredita, a gente recorre para a instância superior. Importante. Como é que você alinha essa questão da urgência com a saúde? Porque não dá para esperar. É um grande desafio. Não dá. É um grande desafio. Às vezes chega um paciente aqui que ele precisa fazer uma cirurgia. Já até aconteceu comigo, que era um paciente idoso, ele precisava fazer uma cirurgia cardiológica de urgência e tipo assim, ele ia morrer. Se ele não operasse, ele ia morrer.
era o Estado, foi SUS, processo contra o SUS. E aí eu fico assim, fico passando mal junto com a família, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. Aí a gente entrou com o processo no plantão judicial, o juiz respondeu em 12 horas, e em pouco tempo o paciente já tinha feito a cirurgia e estava super saudável, super bem. Mas é um grande desafio. O prazo para mim, o esperar, a liminar, a decisão judicial, o plantão judicial é um desafio, é um grande desafio do meu direito médico, do meu direito da saúde, né? Que não tem tanto assim na área que as meninas escolheram. Mas dá certo. Porque você não tem muito tempo, às vezes, né? Não e tem. aí você tem que equalizar isso aí. Há pouco tempo agora a gente teve um paciente que precisava de um leito de UTI e ele precisava do leito na hora. Então, assim, a gente para o escritório todo, para todo mundo. Não, e a gente pega aquela dor, né? Assim, com certeza, vocês pegam pra você, não, a gente tem que resolver, né? Tem que resolver, ele precisa ir pra UTI. O que vai acontecer depois não nos compete, é o médico, mas a gente precisa transferir esse paciente pra UTI. E aí a gente para todo mundo me ajuda. Fica todo mundo no telefone, outro no computador e a gente... vocês têm áreas específicas, mas também trabalham juntas, né? Cada um tem a sua expertise, cada um tem o seu nicho, mas a gente se colabora muito aqui, né? Sempre, né? Sempre. A gente sempre troca todas as ideias, as teses, a gente sempre conversa muito para poder resolver. A gente levanta um questionamento muitas vezes, inclusive nessa sala. A gente levanta um questionamento e a gente começa a discutir. Porque eu penso assim, porque eu penso assim. Porque a lei fala isso. E o que a jurisprudência fala? E a gente começa a traçar aqui estratégia, discussões. Ai, que delícia, né? São muito boas as discussões. Muito produtivas. Isso é muito bom. E a gente vibra também com o sucesso da outra, com a conquista da outra, porque a gente acaba, de certa forma, se envolvendo, né? Não tem como, né? Natália, me fala, sua atuação, previdenciário? Previdenciário, exatamente. Previdenciário tá muito em alta, né? A gente tem um boom aí de benefícios, Fala pra gente um pouquinho. Hoje a gente vê muito... cresceu muito a questão de benefícios assistenciais, né? A gente tem visto muito, eu particularmente vejo muito na minha rede social, realmente advogados, né, trabalhando nessa área. Porque realmente é uma demanda... acho que é a nível global, a questão emocional das pessoas, né? Então, o crescimento de doenças psiquiátricas, né? Depressão grave, em todas as suas formas. Também o aumento do diagnóstico de crianças, né? Adolescentes com transtorno do espectro autista e outros transtornos globais do desenvolvimento, né? A gente vai ter aí também o TDAH, o TOD. Então, tudo isso são demandas que fazem com que essas pessoas busquem, né, o apoio, porque realmente é muito complicado. A gente tem uma mãe, tem uma criança com transtorno do espectro autista, que depende muitas vezes dessa família estar levando a criança para fazer as terapias. Inviabiliza essa família dessa mãe, muitas vezes de trabalhar, vai ter outros filhos, existe todo, né, a questão financeira da família. Então, essa busca hoje, ela realmente está muito grande, ela está muito em alta. E eu venho trabalhando com benefícios assistenciais, mais voltado para um outro viés. Assim, eu tenho feito uma abordagem para doenças psiquiátricas. Que interessante. Para doenças psiquiátricas. E aí eu atendo, as meninas falam assim, tem dia que elas escutam aqui, nossa, Natália, hoje você foi psicóloga. Porque eu atendo ligação, a pessoa chora do começo ao fim. Doutora, eu não sei o que eu faço, eu tenho vontade de morrer, eu já tentei me matar, manda fotos. Então, assim, realmente é uma situação muito delicada. Gente, como separa isso aí? Depois, eu tô indo pra casa, tá? Tô deixando aqui. Porque a gente se envolve, né? Se envolve. É muito difícil. E a gente vê, assim, realmente as pessoas estão muito doentes. É uma coisa, pra mim, é surreal. Como isso é um universo, pra mim, eu até vim falar assim, é um universo que pra mim era paralelo. Porque eu não sabia como as pessoas eram doentes. E como as pessoas precisam. E aí quando você consegue o benefício, né? Igual já aconteceu comigo várias vezes, o cliente fica assim, nossa, doutora, eu não sei como agradecer, porque esse dinheiro vai ser o que eu vou usar para pagar aqui as despesas básicas mesmo do dia a dia, né? Então, isso você fazer a diferença compensa essa questão aí emocional, né? Sim. Ajuda a fazer um pouco essa separação. Não, a pessoa tá passando por isso, mas a gente vai ajudar ela a chegar lá no benefício, que é o que vai trazer um pouco de esperança mesmo.
A área de vocês, ela se conversa, né? Sim, conversam muito. Porque em algum momento a saúde vai ter que ser acionada, Precisa, né? precisa de benefício, precisa de suporte previdenciário. E aí a Natália... E também, assim, às vezes o cliente chega e a gente leva uma demanda, né? Igual já aconteceu assim, o paciente está precisando da medicação e o SUS não quer fornecer a medicação. E aí a gente vai, Paulo, vamos resolver isso aqui, vamos fazer uma notificação. A gente conversa muito. E essa questão que você levantou aí de como é que a gente faz para chegar em casa, né, com essa carga emocional, dos problemas que a gente vivencia aqui das outras pessoas, eu agradeço muito a Deus, Raquel, o tempo inteiro, porque eu chego em casa e eu olho pro rostinho das crianças assim, ei, mamãe, boa tarde, boa noite, como foi seu dia? A gente revigora. Eu falo, nossa, Deus, obrigada, a gente não tem problemas. E eu ia falar isso, né? A gente vê como a gente é agraciado muitas vezes. Exatamente, a gente não tem problemas. Porque quando você tem um filho, por exemplo, com um problema psiquiátrico, impacta toda a família, né? Não é só aquela criança ou um adolescente ou um adulto. Toda a família ela tá envolvida nessa situação, né? E aí você entra como uma pessoa que tem a condição de ajudar. Sim. A responsabilidade é grande. É muito grande. Né? E os clientes ficam naquela expectativa, né? Vai sair, não vai sair, e vai dar certo, não vai dar certo. E às vezes a pessoa pode achar que não, o processo do benefício assistencial é só fazer um protocolo. Não é fazer um protocolo. Você tem que orientar o cliente, às vezes vem o laudo não fala o que precisa, aí vamos ajustar o laudo. Aí a pessoa vai pra perícia, aí você chega, né, olha, você tem que se atentar a isso na hora da perícia. E às vezes eu tenho que dar orientações que, assim, a pessoa fica até um pouco constrangedor pra pessoa, porque o cliente chega e fala assim, doutora, eu não consigo tomar banho todos os dias, eu pego paciente muito grave. A pessoa não troco de roupa, não tomo banho, não faço a minha higiene pessoal, eu só fico deitado o dia inteiro na minha casa, não limpo a minha casa. E aí eu chego pra pessoa e falo, olha, você precisa falar isso pro médico. Porque se você não falar isso pro perito, ele não vai saber o quão grave a sua situação está. Então eu falo, olha, não fica com vergonha, o médico ele tá ali pra isso. Se você não falar, ele não vai adivinhar. E realmente precisa de ter, né, esse cuidado, de estar orientando o cliente para que a gente chegue no melhor resultado possível. Porque senão a gente não alcança esse resultado. Nesses anos aí, teve alguma história que marcou vocês? Algumas. Eu tive uma recentemente de uma criança, ele nasceu com a deformação na coluna cervical. Eu nem sei falar exatamente o nome porque é tão complexo, é meningomyelocele, eu acho que é assim que fala. E aí ele tem uma deformação nos pés e ele mora no interior de Colatina. E para essa criança ir para a escola, ela precisa percorrer a pé para pegar o ônibus do município, né? Como é interior, cerca de 1 quilômetro, 1,5 quilômetro todo dia, ida e volta. E aí os pés dessa criança ficavam cada vez mais deformados. Essa criança enfrentava os perigos da estrada, igual ela estava relatando que já viu cobra na estrada e ficou gritando porque não consegue correr. Quando tem chuva ou sol muito causticante, essa criança passava por todos esses desafios. E a família é muito simples, muito humilde, não tem condições nenhuma de contratar, né, um advogado. E nós intervimos nessa situação, entramos com uma ação do Poder Judiciário para pedir ao município para fornecer um veículo, um transporte, para pegar essa criança na casa dela e levar até a escola. E aí o juiz concedeu o nosso pedido e hoje o município fornece esse transporte para essa criança, ida e volta. E não só para a escola, como também para as fisioterapias lá na PAI. Nossa criança está super assistida, o Poder Público Municipal aí fazendo seu papel. E pra gente é uma honra, é um orgulho. Que sentimento maravilhoso quando você conquista isso, né? Porque essa família, pensa, o que significa isso pra essa família? É muito legal. É muito importante. Nossa. Muda a vida de todo mundo, muda a dinâmica da família toda. Exato. A gente, quando consegue a radioterapia para os pacientes oncológicos, porque às vezes tem fila de espera, às vezes demora. Então, e o paciente não pode esperar. Então a gente consegue antecipar aí as radioterapias, as químios. Agora nós temos clientes aqui com imunoterapia, né? Sim. Com as imunoterapias. E aí tem plano que cobre, tem plano que não cobre. Então a gente... É sempre uma briga, né? Quando é um tratamento mais caro. E aí quando a gente consegue também é uma vitória muito grande, não só do paciente, não só do cliente, mas nossa também.
Então a gente consegue, e é por isso que a nossa área é uma área muito do bom. direito muito boa. importante, muito bonito, porque a gente consegue fazer realmente a diferença na vida da pessoa. E Existe sabe, uma Raquel, faz transformação. muito bem pra família, né? Pra pessoa que recebe essa ajuda, só que faz muito melhor pra gente. Com O certeza. sentimento Nossa. de gratidão, de que nós fizemos a diferença, de que nós ajudamos, nada paga. É muito maior do que o que a gente faz pelo Tenho próximo. certeza. É uma motivação que É. não é pelo financeiro, né? É pela transformação da vida ali, que você vai ver que essa pessoa vai ter condição de fazer coisas que ela não teria sem O financeiro é acesso. consequência, né? Exato. É consequência. Quando a gente faz o trabalho com dedicação, com carinho, com amor, quando a gente se dedica de verdade, a questão financeira, ela É flui. natural. né? Tem mais alguma história que vocês gostariam de compartilhar? Não, acho que é isso. Tem uma história sua dessa semana do seu cliente que ele queria saber, ele liga pra Natália e fala assim, doutora, já tá no dia da gente lá receber meu dinheiro, porque ele já quer fazer empréstimo com o dinheiro, ele já quer gastar o dinheiro. Já Aí a tá Natália- planejando já E gastar. aí a Natália fica, não tá no dia ainda. Não. Então, assim, eu e a Daniela, a gente só fica rindo, né? Tem que dar uma segurada. Porque senão a Natália segura, não fala pra não eles falo, o não dia conto. que eles vão receber. é Pra não... segredo. Só Ai, eu sei. Natália. Ela não fala. Não conto. Ela não fala, ela segura até o dia de receber pra eles não gastarem, senão eles gastam. Tem Não, esse- eles gastam. Tem isso. E os bancos é uma coisa impressionante. O banco fica sabendo antes da gente que o cliente saiu o benefício, já liga. E doutora, meu benefício saiu. Calma, Não. calma. O banco já ligou, que esquisito. Eu acho que isso é golpe, hein? Deixa isso pra lá. Mas mal Legal. sabia ele que a gente já tá com tudo encaminhado. Mas assim, a gente sempre acompanha, né, o cliente. Mas é pra preservar o recurso claro. que é dele, Exato. né? Pensando no bem dele. Se vocês pudessem definir, assim, o que vocês fazem, o trabalho de vocês, em uma palavra ou em uma frase, qual seria? Nossa, difícil, tem Não que é? pensar. Eu acho que o direito, ele é dedicação, é estudo. É estudo, é conhecimento. A gente não pode parar, o advogado não pode parar de estudar nunca. Eu definiria a advocacia como doação. É uma doação completa, é uma doação do tempo, seja para estudar, seja para as urgências, para tudo, né? Para você dedicar ali ao cliente. Então, a advocacia é doação. Eu diria numa frase, não uma palavra só, que uma palavra pra mim é muito pouco. É estabelecer a justiça pra buscar o bem da humanidade. É o maior propósito da advocacia. Gente, e justiça é uma coisa assim. Não é fácil, né? Você estabelecer a justiça não é uma coisa fácil. Não. Vocês lidam com isso todos os dias, né? Então, assim, o desafio é grande. E você tem que estar ali se equilibrando, porque além disso tem a vida, né? Vocês todas são mães? Não? Eu ainda não, mas quero ser. Então, que a gente tem a nossa vida, né? Tem. Natália tem 3. 3. Ela tá falando aqui antes, contando pra gente um pouquinho dos desafios do dia, né? Ana Paula tem 2. Então, assim, a gente vive isso, mas também tem uma vida, né? Exatamente. E como é que vocês conseguem fazer essas divisões? É equilibrar pratinhos. Equilibrista de pratinhos, igual aquele pessoal de circo, assim, ó, você gira um pratinho aqui, gira outro pratinho ali e vai equilibrando. E lógico que tem alguns momentos que a dedicação aqui precisa ser maior, vai ser maior. Mas tem momentos também que a gente, né, não, essa semana à tarde eu vou ficar lá com os meus filhos, né, eu preciso resolver tal coisa, eles têm um compromisso, eu vou levar, né, a gente vejo muito a doutora Ana Paula, né, tá aqui, e daqui a pouco os filhos, porque hoje o fulano tem isso, vou levar, o filho tem tal coisa, a Laura tem tal coisa. Então, realmente é essa dedicação mesmo, né, que a gente tem que, o tempo todo, né, porque não são só os filhos, né, é a casa, é a nossa vida pessoal. Então, são muitas áreas aí pra gente ir buscando esse constante equilíbrio. Tem hora que o pratinho cai, mas a gente vai lá, bota ele de novo, pega ele, Gira, né? ele de novo e vida que segue.
E vocês? Então, os meus estão maiores hoje, né? Já é muito mais fácil administrar. Eles estão de férias já há 2 semanas. E aí eu chego em casa, eles querem fazer. Todo dia quer fazer alguma coisa, todo dia eu invento. Hoje lá em casa deve ter uns 10 adolescentes, mas tá tudo bem. Tá tudo organizado. Tá tudo organizado. Terminando aqui, eu já vou dar atenção pra eles, já vou ficar com eles. E assim, eu não me permito chegar em casa e falar, poxa, tô cansada, agora eu quero sentar. Não, eu chego em casa, eu vou conversar com eles, eu vou ouvi-los. A gente vai estudar pra prova, a gente vai fazer as tarefas de casa. Aí depois eu vou fazer as coisas da casa, organizar a casa. Vamos sentar todo mundo pra jantar. E aí todo dia é assim que a gente tenta fazer. Claro que tem aquele dia que a gente não consegue. Ontem, 11h30 da noite, a gente estava trabalhando. Nós tivemos uma audiência hoje muito cedo. E a gente estava resolvendo as coisas da audiência. Então, assim, é correria. Mas eles são prioridade. A família da gente é a prioridade. Né? É minha prioridade. A gente faz o trabalho com muita dedicação, mas com organização a gente consegue ajustar essas agendas, né? A gente fazendo sempre tudo com planejamento, com organização, com antecedência, a gente consegue sempre ajustar isso e a gente consegue encaixar, sobrar um tempinho pra gente poder dedicar aos filhos, à família, todo mundo. Com certeza. Como eu não tenho filhos ainda, a minha rotina é um pouco mais tranquila que a das meninas, né? Meu marido é muito colaborador, um parceiro de vida. Mas a minha prioridade é a minha casa, é meu lar, é meu marido, é fazer com que o meu lar seja um lugar de refúgio, de descanso, para poder recarregar minhas baterias, estar aqui no escritório lidando com o dia a dia. E eu acho que assim, eu penso, né, que o local onde eu sou indispensável é na minha casa. Aqui no escritório eu sou dispensável, agora o único que eu não sou é na minha casa, então eu não abro mão da minha casa, não abro mão também da vontade de ter filhos, que eu tenho vontade, eu falo com as meninas, eu quero ter uma penca e uma renca de filho, eu quero ter muito filho. Então essa é a minha maior prioridade, a minha casa. Legal. Se vocês pudessem, nesse dia do mês do advogado, né? Temos o que para comemorar? O que vocês colocariam como uma conquista, um avanço que vocês enxergam dentro da área de vocês? Eu vejo assim que nós advogados, acho que a advocacia em geral, a classe em geral, tem conquistado muitos avanços aí ao longo dos anos, né? Eu acho que a questão toda da tecnologia, do processo hoje todo ser eletrônico, ser todo digital, é um grande avanço. O fato da gente poder fazer hoje grande parte das audiências aqui no escritório é um avanço da advocacia. Vocês vão um pouco ao fórum agora? Pouco. Pouco. Porque era uma rotina... Era bem diário, assim, mas agora a gente vai pouco. Às vezes porque até os despachos, né? Se você precisar de despachar com o juiz, eles fazem online. Eles criam um link, né? E te atendem ali pelo Zoom. Então é bem tranquilo. Sim, então acho que é um avanço muito grande que a gente precisa acompanhar. A gente precisa investir, a gente precisa estudar, a gente precisa acompanhar, né? Mas são conquistas da advocacia que eu acho que vieram para somar. Porque a gente consegue hoje atender o Brasil todo. Hoje a gente faz atendimento a nível nacional por causa desse desenvolvimento. E não é tão antigo. Tem quanto tempo que tá tudo eletrônico que a gente conseguiu integrar? Foi logo depois da pandemia. A pandemia forçou isso. Na verdade, era um processo. Isso já vinha acontecendo, né? Igual, por exemplo, na Justiça Federal a gente já observava um ritmo mais acelerado. Mas os processos, por exemplo, na Justiça Federal, os processos criminais ainda eram físicos, eram de papel, porque o inquérito vinha, né, da Polícia Federal, então era de papel. Mas a estadual estava bem atrasada em relação a isso. A pandemia forçou essa adaptação. Porque as coisas foram todas para os digitais, então eles tiveram que dar acelerado. Pegaram e empurraram de morro abaixo, falando assim, ó, vai, faz né? aí. Vai, dá um jeito. Não, isso é bom não só para os advogados, mas para as partes também, porque gera uma facilitação, uma celeridade incrível. A gente tem acesso imediato ao despacho, não precisa ir até o fórum. Muitas vezes, quando o processo não é daqui da cidade, é lá de São Paulo, a gente tem acesso a esse processo instantaneamente. Então isso é muito bom para todo mundo. Antes você precisava de contratar um colega para ir no fórum, para digitalizar aquele processo. Aí o colega mandava o arquivo para você poder olhar. Aí para você protocolar, você tinha que mandar para alguém ir lá no fórum. Fazer o protocolo, era o protocolo físico mesmo, batia lá o carimbo. Então, isso foi, sem dúvida, acho que dos últimos tempos, o maior avanço, como a doutora Ana Paula bem colocou, foi o avanço tecnológico, esse acesso.
ele realmente foi um facilitador. Eu concordo. A gente tem essa questão da tecnologia e até um tema um pouco polêmico, mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Hoje a gente tem muitos advogados se posicionando tecnologicamente e a gente vê uma postura assim até meio que banal, né? Né? De questão de benefícios, muitas vezes, né? De previdenciário, de consumidor, às vezes até fazendo propaganda, chamando as pessoas. Então virou uma figura assim meio que... Queria saber qual o ponto de vista de vocês a respeito disso, porque eles têm usado a internet, né, para atender o Brasil todo, mas a gente vê que às vezes erra a mão um pouco, né? O que vocês, dentro do escritório, na conduta de vocês, como vocês avaliam? A advocacia ela tem um código, né? Um código de ética que os advogados têm que seguir. Eu acredito que se o advogado está fazendo isso, ele está equivocado, isso não pode acontecer. Inclusive, ele pode ser denunciado, pode ser penalizado por isso. Então, eu acho primordial o advogado ele buscar a ética profissional e não banalizar a profissão, porque é uma profissão séria, é uma profissão de corajosos e que não pode ter essa desvalorização. A gente aqui, nós três, usamos muito a rede social para informação. Legal. Pra gente transmitir pra pessoa os direitos que ela tem. É igual a Natália usa muito falando dos benefícios que as pessoas têm. Eu uso muito falando do que o médico precisa fazer para evitar uma ação judicial. Ah, mas chegou a ação judicial? Tá, você fez tudo que podia ter feito? Fiz. Então vamos minimizar os riscos. Então a gente informa. A gente não vende o serviço. Me contrate que eu sou a melhor na minha área, eu sou a única especialista e eu vou resolver o seu problema. Não, a gente não faz isso. Mas a gente informa quais são os direitos, a gente informa o que ele precisa fazer, qual é a cautela que ele precisa ter, né, para minimizar o dano lá na frente. E só. O nosso objetivo aqui é informativo. A gente faz postagens, né, como a doutora Ana Paula bem colocou, de conteúdo informativo. O que eu vejo? A publicidade, a propaganda, né, ela sempre foi vedada dentro da advocacia de forma predatória, né? Mas a gente também precisa, enquanto profissionais, a gente também precisa, claro, de ter... O cliente precisa de entender assim, ela é advogada, o que ela faz? Então, mas isso pode ser feito dentro daquilo que o Código de Ética da OAB estabelece. Então, dentro das normas do jogo, vamos assim dizer, o advogado tem como acessar os seus potenciais clientes, né? Seja através, por exemplo, nossa, a postura dela, eu gosto do que ela fala, das colocações que ela faz. Aí, quer dizer, se você algum dia... Se aquela pessoa tiver um problema, ela vai lembrar de quem? Ela vai lembrar de você. E tudo dentro das regras do jogo. Sim. Então, acho que você pode sim usar as redes sociais, usar a internet. Tá aí, acho que deve mesmo ser usado, mas da forma correta, né? Dentro daquilo que pode ser feito. É uma vitrine, né? Porque hoje a rede social é uma vitrine. A primeira coisa que a pessoa faz é te buscar. Então, ali é uma oportunidade que você tem de informar. Eu achei bem legal essa colocação. Né, de trazer a informação. Não a venda, né? Não. Porque a gente acaba caindo num... Queria que vocês me falassem de futuro. Para advocacia, o que vocês sonham para o futuro? Então, eu tenho alguns sonhos médio e longo prazo, né? A gente está fazendo o nosso novo escritório. Na verdade, está construindo ainda, né, o prédio, e ali é um sonho de daqui 2 anos poder ver nossas salas prontas, tudo estruturado do jeito que a gente sempre sonhou. Então esse é um sonho que é a longo prazo. E a gente tem os a curto prazo, que nós gostaríamos de realizar logo. A gente está crescendo, nós éramos 4, aí uma agora precisou sair porque ganhou neném e não voltou. Fez muito bem, né? A Daniele veio para somar também e a gente pretende crescer ainda mais. Nós pretendemos agregar mais pessoas à nossa equipe, né? Claro que com calma, com bastante, sim. A gente tem muito cuidado, né? De escolher os profissionais que estão aqui ao nosso lado. Então a gente tem esse sonho também. Mas a gente trabalha um dia de cada vez, colocando um tijolinho de cada vez, para ir edificando bem ali a nossa base para a gente crescer. A gente também pretende atender, ter escritório físico, quem sabe no futuro bem próximo em outra cidade, né?
Então a gente tá aí Legal. com vários sonhos, Legal. com vários O planejamentos. digital é legal, né? Mas assim, o escritório físico, Faz- né? Uhum. Eu acho que faz uma diferença. Eu vejo muitos colegas falando assim, eu não, né? Eu vejo, a gente vê até na internet, você não precisa de escritório físico, né? Trabalha na sua casa. Mas assim, eu, pra falar a verdade, gente, logo que eu comecei aqui, né? Tem 2 anos. Foi logo que começou também, né? Eu comecei praticamente junto com a Ana Paula aqui. Gente, nossa, eu ficava apaixonada. Eu falava assim, eu quero ir pra lá e ficar lá o dia inteiro. Porque é bonito, é gostoso, né? A gente se sente assim, fora daquele ambiente. Especialmente a gente que é mãe. Você se sente assim, não, lá em casa eu sou mãe. Não, aqui eu sou a advogada, né? Então, assim, parece que não, mas na cabeça da gente vira uma chavinha quando você tá aqui. Você se arruma, você se prepara, né? Então, eu acho que faz diferença, né? O sonho do novo escritório é um sonho que Que a gente tá sonhando junto, Eu posso contar um segredo que agora vai ser divulgado? Ai, pode. Raquel, nesse escritório tem tudo que você pensar. É mesmo? Eu falei com a doutora Ana Paula, só falta trazer um colchão, fazer um quarto aqui, porque tem tudo. Tudo que a gente precisa é secador, é escova, absolutamente tudo. Mesmo? Às vezes não dá tempo, vocês acham? Perfume. Às vezes a gente não consegue lavar o cabelo, aí a gente lava aqui. no intervalo vai A correria é tão grande que Porque, tem que né, ligar, fazer ninguém, tudo. ninguém fica com o cabelo sujo, a gente Aqui tá todo mundo alinhado. Mas isso é legal, sinal que é a extensão da casa, que é um ambiente Sim. que vocês têm esse relaxamento, esse aconchego, né? Isso é muito importante. E a gente tem uma harmonia muito boa, né? A gente tem uma sintonia muito boa, então flui. É desafio? Equipe? Formar uma equipe? É desafio, mas assim, eu agradeço, porque até então as meninas que vieram, a Jordânia também, que estava com a gente, que seguiu agora o caminho da maternidade, né, e outros desafios, também sempre foram pessoas muito queridas, que faz parte da vida da gente, não só aqui. Então, assim, eu até então eu só agradeço. Meninas, e pra gente fechar, queria que vocês deixassem, né, dentro da área de vocês, o que vocês podem colocar nesse mês dos advogados aí, a contribuição do direito da saúde, a contribuição do consumidor previdenciário, o que vocês acreditam que cada área aí tem agregado nesse crescimento, né, da advocacia? Na advocacia, no direito do consumidor, em relação a tudo que nós conversamos aqui. O avanço tecnológico, hoje nós enfrentamos muitos desafios com o avanço tecnológico de respeito à privacidade, à proteção de dados, tanto do consumidor quanto do fornecedor também, que o fornecedor, até mesmo com a nova lei LGPD, ele teve que se adaptar completamente, toda a estrutura organizacional, porque é muito sério isso, a proteção de dados tem que ser valorizado, tem que ser analisado, observado. Então são esses desafios e o papel do advogado na área do consumidor é ser um facilitador, para evitar problema, para poder minimizar ou até mesmo evitar. Trabalhar de maneira preventiva, principalmente com as empresas, o máximo possível, prestando aí assessoria, consultoria e evitar essas demandas. E ajudar na relação, para ser menos traumatizante possível na relação entre consumidor e fornecedor. Ouvir bastante consumidor, acredito que o consumidor ele quer isso. A gente vive uma produção em larga escala, uma demanda de massa, e o consumidor ele quer ser ouvido, ele quer ser atendido por uma pessoa, não por um robô. Então, isso é o papel do advogado, é ajudar nesse estabelecimento de relacionamento entre consumidor e fornecedor. E nós estamos aqui para isso. E essa questão da lei de proteção é um negócio que é pano pra manga, né? Porque é muito sério. O próprio judiciário está enfrentando esse desafio. É mesmo? Com proteção de dados, sim. A gente recebeu, né, essa semana, até compartilhei com as meninas uma comunicação que veio, assim, uma orientação aos juízes, né, para que quando a gente pede sigilo de alguma informação do nosso cliente, porque quando a gente protocola um processo, você tem como pedir sigilo do documento. Então, para que o juiz não levante o sigilo, porque parece que eles têm sofrido ataques mesmo, assim, pessoas ingressando, né, dentro do sistema, porque é como se a pessoa tivesse, quando a gente está no sistema do processo judicial eletrônico, é como se a pessoa tivesse acesso ao acervo do fórum inteiro.
Então as pessoas vão lá, pegam Todos os dados pessoais, Exatamente. nome completo, CPF, A vida da tudo. pessoa. você revira a vida da pessoa. Assim, é claro que quem tem acesso a essas informações são os advogados e as pessoas do judiciário. Mas existem muitos advogados, infelizmente, mal intencionados, que acabam se aproveitando e utilizando dessa informação. E a gente não sabe, né? Assim, a tecnologia ela avança para o bem, mas infelizmente avança para o Sim. mal. Verdade. Então, a pessoa, para ter um hacker ali, para invadir um sistema, para fazer um acesso e, né, obter essas informações pouco custa, né? Tanto que veio essa informação aí do sigilo, né? Então, realmente é um desafio. A LGPD é um desafio. A cibersegurança hoje é um grande desafio. Não só da nossa área da advocacia, mas de todas as áreas que usam a tecnologia e os médicos. Hoje a gente tem muito cuidado com a proteção de dados do paciente, com os dados sensíveis do paciente. Às vezes eu recebo um telefonema de um médico nosso aqui do escritório. Eu posso entregar o prontuário do paciente para a mãe que está aqui pedindo? Não. Mas é a mãe? Não pode. Nossa, é difícil. Posso entregar para o advogado? Ele tem uma procuração? Não, então não pode. Então a gente tem todo esse cuidado de orientar sempre e falar, não, você não pode fazer, não faça. É um dado sensível. Às vezes tem ali no prontuário do paciente, tem uma informação ali de uma doença que ele tem que ele não quer que a família saiba. Sim. Então você não pode passar por cima dele se ele estiver lúcido, consciente, ele é dono do prontuário dele, então você não pode. Então não pode entregar. Mas a mãe, aqui no escritório também, esses dias a gente teve uma informação de uma pessoa que a gente não conhecia, telefonou, eu preciso da informação desse cliente de vocês. A doutora Daniele, não, a gente não vai te fornecer essa informação. Se você quiser, você busque via judicial. Se o juiz me disser, não, doutora, informe o contrato no processo, a gente vai informar. Caso contrário, a gente não vai. Mas você está protegendo, a gente, não é que a gente está... Não é a doutora, a Ana Paula que está protegendo, é a Lei Geral de Proteção de Dados que está protegendo ele, que protege. E as informações, assim, elas vazam e elas vazam mesmo. Elas se a gente não causam um dano enorme. Se a gente não informações vazadas. Se a gente não tiver essa cautela, essa semana a cliente me ligou, eu tava dentro do supermercado, a cliente me ligou. Falou, olha, me ligou uma pessoa aqui se identificando como nem lembro qual foi a expressão que ela usou, não sei se era um escritório, era uma consultora, acho que foi uma consultoria. Alguém de uma consultoria ligou. Porque a gente viu aqui que seu benefício foi negado e a gente pode reverter isso para você e tal. Então, quer dizer, alguém teve acesso à informação do INSS, que essa pessoa teve o benefício negado. Só que eu já havia judicializado o processo dela, né? Aí ela falou que ela já estava acompanhada por um advogado, mas para você ver que vaza. Impressionante, A né? Como eles informação conseguem, vaza. né? Ligaram pra ela, ela falou assim, nossa doutora, sabiam todas as minhas informações, eu fiquei assustada. Eu falei assim, mas eles sabem mesmo, porque a lista ela vem com tudo. E as pessoas que são mais prejudicadas hoje são os idosos, Sim, que muitas vezes ia falar caem em isso. golpes por conta de falta de sigilo nas informações. Então é um grande desafio aí do direito. Hoje a tecnologia ela está avançando muito rápido, mas a gente tem que ter muito cuidado. O próprio Código do Consumidor precisa ser atualizado nesse sentido, porque ele é de 90. Nossa. Então, pensa, 30 e poucos anos aí, Defasadaço, então tá né? muito defasado. E na área de vocês, o que vocês acham que contribui, assim, para o crescimento do direito? Principalmente a sua que é tão recente, né? O direito médico e o direito da saúde são duas áreas aí que estão tomando conta, né, do judiciário. As demandas estão crescendo absurdamente. Todo ano sai o infográfico da saúde e os dados são alarmantes. Então, assim, é uma área que precisa ser regulamentada. É uma área do direito que ela precisa ter um código, precisa ter uma lei própria, específica, que precisa, assim, futuramente eu acredito que a gente vai ter algumas novidades aí na área. Os livros, as doutrinas são muito novas, são doutrinas muito recentes, não tem grandes quantidades, são poucos autores hoje que escrevem na área com propriedade. Então, assim, as doutrinas ainda são limitadas, lei a gente usa o Código de Defesa do Consumidor no direito médico, o plano de saúde consumidor e Código Civil, dependendo do tipo de plano. Então, assim, a gente pega emprestado aí o que a gente tem hoje de lei, né?
Mas eu acredito que em pouco tempo a gente vai precisar ter uma lei Com esse específica. crescimento, com certeza. A gente vai precisar ter lei específica. São muitos casos, né? Sim, as demandas são muito crescentes. muito grandes. Então a gente vai precisar. Natália? No direito previdenciário, eu acredito que o avanço da tecnologia ele veio também como facilitador, né? Hoje a gente consegue fazer os requerimentos do INSS todos de forma online. Então isso eu acho que foi um grande avanço, né? Mas eu vejo também que a gente tem alguns desafios, né? Porque ao mesmo tempo em que vem como uma mão para ajudar, por outro lado, a gente tem aí uma grande parcela da população que simplesmente não sabe lidar com isso, né? Então, assim, vamos colocar o aplicativo para facilitar a vida das pessoas, mas não facilita, porque o aplicativo é difícil de mexer, é uma senha que se a pessoa perder, ela tem que ir lá na agência para refazer, porque a gente tenta, a Ana Paula sabe, a gente aquele tenta... Gov? É o Gov. Gente, não existe. Não é Deus me Não perdoe. é O que é aquilo? Exatamente. Vive com problema. É com ele que eu lido todos os dias. Nossa. É com ele Tem mesmo. condição. Então a Ana Paula sabe, de vez em quando a gente vamos refazer a senha do Gov aqui do cliente. Não refaz. Então, eu acho que existe esse desafio porque as pessoas, elas ficam aí conversando com um robô, que é aquele robozinho lá do Gov, e a pessoa não sabe lidar com aquelas informações. Eu ligo, às vezes, pro telefone do INSS, o jeito como a pessoa passa a informação. Se para mim é difícil de entender, eu fico pensando para alguém que é leigo. Então, ao mesmo tempo que eu acho que isso foi um avanço, mas ao mesmo tempo é um desafio, porque a maior parte das pessoas simplesmente não sabe como lidar com isso. Preferia o atendimento lá na agência, pessoal ali, e o INSS não tem gente para isso. Tem muito cliente ainda que prefere o atendimento presencial. A gente sempre dá a opção, você quer fazer o atendimento online ou quer vir ao escritório? Quero ir aí. Então, assim, a gente tem muito ainda esse público que gosta do contato físico. Principalmente a geração, né? Que é mais antiga. E é bom, né? Sim. A pessoa, quando conta a história dela e você vai e sente, olha o sentimento, você vê, você tem uma conexão. Agora, se ela gravou um áudio, por exemplo, Às vezes a gente nem entende, né? A sua percepção é diferente. O recurso que a gente usa muito aqui é a chamada de vídeo, que aí permite esse contato um pouco mais ali, olho no olho, né? Então você consegue ver as expressões faciais do cliente, né? Sentir ali um pouco dele no tom de voz, né? Na forma como a pessoa se coloca. Foi um facilitador também, mas que não substitui o atendimento. Sempre que possível, a gente faz o atendimento presencial aqui com o maior carinho. Meninas, nossa série é Veredito, né? E eu quero deixar para vocês darem um veredito final. Que vocês deixem uma mensagem, né? Desse mês que é tão importante, porque realmente o advogado ele vem para somar, para fazer com que a justiça seja feita e estabelecida, né? Então, queria que vocês deixassem aí a palavra final de cada uma. Eu queria parabenizar os nossos colegas aí, né? Pelo mês do advogado, pelo dia do advogado. E é uma profissão muito bonita, é uma profissão super importante. Eu costumo dizer, sabe, Raquel, que se você não tem um amigo advogado, então arrume. Tem que porque ter, uma hora você vai precisar. Gente, é verdade, tá? Eu brinco muito, né? Assim, porque uma hora você vai precisar, então arrume. Não, mas brincadeiras à parte, eu parabenizo a todo mundo que faz direito, né? Que faz a justiça de direito de forma honesta, coerente, com responsabilidade, com conhecimento, com ética. Então, assim, estão todos de parabéns e é um mês aí pra gente comemorar. Tem uma frase que parece clichê, mas ela é muito verdadeira. Sem advogado não tem justiça. Então, eu também quero parabenizar os nossos colegas advogados por uma profissão tão nobre, que exige muita coragem, muita determinação, muita ousadia, que muitas vezes nós temos que entrar em lugares, às vezes é necessário debate, não tem como fugir dele também. Então, essa coragem, ela é muito necessária na advocacia. E o meu desejo para a classe, que eu poderia falar para os advogados, é a união, que nós possamos nos unir cada vez mais em prol da advocacia, não só em prol da advocacia, mas também buscando o bem da sociedade, o bem da humanidade, e buscando sempre atuar com ética profissional, com justiça. Tem um provérbio que diz que
A luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. Então, se o advogado ele atua com justiça, com honestidade, equidade, ele vai longe e o caminho dele é só de luz. Verdade, não tem como não ter sucesso, né? Sim. Lindo. Eu acredito que nesse mês dos advogados, né, além de parabenizar todos os colegas, eu acho que é um momento da gente também fazer uma reflexão, ver aquilo que tá bom, aquilo, né, os desafios que a classe tem, então onde podemos melhorar, onde podemos avançar, aquilo que tá bom, como pode, né, ser ainda mais aprimorado. Eu falo que é uma estrada que não tem fim, né? A gente melhorou, como podemos melhorar mais, trazendo uma prestação de qualidade para todo o jurisdicionado, né? Fazendo o nosso trabalho de uma forma coerente, com técnica, estudando, se dedicando. E eu acho que essa avaliação ela é muito importante, né? Verificar onde a gente está, olhar para trás e ver assim, não, isso aqui precisa de ser corrigido. O que a gente vai fazer de diferente de agora para frente? Visando isso, visando o bem-estar social, que é o que todo mundo quer, né? O Estado democrático, ele quer o bem-estar social de todo mundo. Então, acho que o advogado ele é essencial para essa função, para a gente chegar nesse bem-estar. E o que a gente pode fazer para chegar nesse ponto, né? Chegar, olhar para trás e falar, não, a gente fez a diferença. A gente fez a diferença, exatamente. Verdade. É isso que vale na vida, né, gente? Exatamente. Quero agradecer a vocês. Aprendi muita coisa. Parabéns, tá? Nós que Essa agradecemos. missão. Muito obrigada. Honra. Obrigado por ter aberto as portas desse escritório lindo, onde a gente realmente se sente aconchegada, assim, Bom. né? Nos detalhes. E desejo muitos e muitos anos aí de profissão e de histórias muito lindas aí para Obrigada. vocês contarem, tá? Obrigada. Pessoal, a Obrigada. gente encerra, né, nosso primeiro episódio do Especial Veredito com as nossas maravilhosas aqui advogadas. Quero convidar vocês a continuarem assistindo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, gente.